Olá, queridos! Bem-vindos de volta! Obrigado por participar com a gente nessa aula e continuar na nossa revisão, é mesmo. Ó. Estava conversando com o professor Sami aqui como nós iríamos fazer essa revisão para que o entendimento sobre iluminismo moderno, caiba no seu entendimento, pelos sentidos, a visão, etc. Vamos lá? Para a nossa aulinha, olha aí. Iluminismo filosófico, revisão de conteúdo. Conhecendo, nós vimos que no século XVIII é um período conhecido como iluminismo, século das luzes, ou ilustração ou esclarecimento. Vimos também que o iluminismo está intimamente ligado a um conjunto de transformações que vinham ocorrendo entre os séculos XVII e XVIII. Então, antes de acabar a Idade Média, já vinha acontecendo, tá? O que reúne esses pensamentos revolucionários é a coragem de se pensar além dos critérios estabelecidos, ok? Aqui no caso pela igreja. Apesar de todos os impulsos autônomos de pensamentos racionais, a razão renascente teve de superar obstáculos para ter um lugar consolidado na cultura. Então, gente, tudo começou com o Renascimento. O Renascimento criou-se um movimento chamado quê? Iluminismo. A razão na cultura iluminista. O termo luzes na França expõe o ideal da razão que Descartes chamava de luz natural. As luzes da razão libertadas da religião consolidam ou ampliam o conhecimento, tá? Para eles na época. Promove o progresso e agregam valores como a tolerância, igualdade e fraternidade. Eles achavam que no período da igreja, lá da Idade Média, não se tinha esses valores. Os iluministas consideravam que o homem poderia se emancipar, ter autonomia própria através da razão e do saber, ao qual todos deveriam ter livre acesso. Aqui no caso, gente, ó, no cisma, no caso quando veio a igreja protestante com Lutero, um dos aspectos que ele queria, Lutero, era a liberdade, o livre acesso para a Bíblia. Leitura, que não tinha traduzida. O racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo que a confiança na razão como o principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida, gente. A influência dos iluministas na economia, na religião. Os pensadores iluministas procuraram exaltar e defender valores, que é liberdade, igualdade e tolerância, e o direito à propriedade privada. No âmbito da economia, a entrada da máquina a vapor nas fábricas conduziu o progresso conhecido como Revolução Industrial. E na política, pensadores investigavam a questão da legitimidade do poder absoluto dos reis. E questão da construção do Estado liberal, ou não intervencionista. E na religião, surge o deísmo, uma espécie de religião natural, em que não havia lugar para os dogmas. Vimos também que dois pensadores iluministas. Voltaire, ele pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem. Estava preso à ignorância, à falta de educação e à ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas. O pensamento de Voltaire está centrado em três conceitos. Falei antes, Kant voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? O que é conhecimento? Ele explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos da experiência, que é a posteriori, aquilo que eu pratico, de algo que já existe em nós. Gente, vamos dar um exemplo aqui, só para a gente fazer uma exemplificação. Eu estou construindo uma cadeira. É uma experiência que eu estou fazendo. Só que eu tive uma ideia, olha só, eu tive uma ideia de colocar algo a mais na minha cadeira, diferenciado daquilo que é uma cadeira comum. É o empirismo, eu fabricar a cadeira, uma experiência que eu estou fazendo. Só que a ideia que eu tive de colocar algo mais na cadeira, uma almofada, etc., que não existe, é racional. É o racionalismo. Então,
O Kant tentou alinhar esses dois contornos, né? Essas duas linhas de pensamento. Voltando, olha aí. Agora, vamos lá? Gente, ó, volta aqui comigo. Vocês vão fazer uma atividade, né? Eu já ia colocar mais conteúdo, não, já chega, né? Terceiro ano, mas vocês têm que se preparar para o novo caminho. E boa atividade, já a gente volta aí para resolver, ok? Grande abraço. Olá, queridos! Estava aqui conversando com o professor Sâmio e o Rosimar e perguntando, será que eles responderam as questões? Professores presenciais, manda aí a resposta para a gente colocar junto com as nossas, para ver se estão de acordo. Vamos lá para a nossa resolução da atividade de sala, gente. Vamos tirar essa dúvida que tem aí. Chega lá no Enem e não tiver dúvida mais, ok? Questão 1. O século XVIII é o período conhecido como Iluminismo, conhecido também como século das luzes, ou ilustração, ou do esclarecimento da questão do conhecimento aqui, ok? Esse movimento iluminista trata-se aqui, ó, do otimismo em enxergar o mundo humano por meio da mitologia, será? Do otimismo em acreditar no mundo humano por meio das religiões? Gente, analisa bem, ok? O otimismo em reorganizar o mundo humano por meio das luzes da razão? Ou um pessimismo, acreditado especificamente pela razão humana? Ou o dogmatismo, que acredita que o mundo é movimento especificamente pela religião? Então, assim, esse movimento iluminista, ele trata-se de quê? Qual o objetivo central dele? Então, a pergunta é essa, ok? E aí, vamos lá? Respondem! Qual? Então, vamos lá para a resposta. Olha aí, gente. Acertou quem optou pela alternativa C. Gente, eles eram otimistas até demais, tá? Pode escrever. Em organizar o mundo humano por meio das luzes da razão humana. Viu que interessante, né? Questão 2. O iluminismo se caracteriza como um movimento intelectual que teve início, a precursão no decorrer do século XVIII. Lá na Europa, né? Sua verdadeira origem. Sua base de pensamento era pelo uso da razão, tá aqui, ó. Apoiando a ideia de maior liberdade econômica e política. Esse contrapôs ao antigo regime teocrático. Sabe-se também que o iluminismo gerou mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa. Uma das influências do iluminismo no Brasil foi... Eita, agora eu quero ver. Atualidade, gente, olha aí. Letra A, favorecimento do pensamento folclórico. B, instituição dos três poderes. C, privação de liberdade econômica e religiosa. D, que todo conhecimento é gerado pelos mitos. E, não houve nenhum tipo de influência. Eu lembro que eu falei para vocês, ó, o iluminismo ele está até hoje em volta. Vocês vão percebendo e analisando lá. Vocês viram que a gente tem que ter liberdade, autonomia, tem que ter protagonismo. Ó, já deu uma dica para vocês. Então, o iluminismo ele está influenciando, inclusive até na atualidade. Até aí na sua sala, quer ver? Verifica algum comportamento de alguém iluminista aí. Vocês viram as características, certo? Quer dizer que a pessoa não seja, né, radicalmente mais, tem características. Em alguns momentos a gente é racionalista. Em alguns momentos nós somos sentimentais. Em alguns momentos nós somos emotivos. E aí, qual é a alternativa? Vamos lá. Aqui no Brasil, qual a influência? Essa não tá fácil, mas também não tá difícil. Vamos lá. Questão B, gente, ó. Então tá aqui. Pela influência dos iluministas, surgiu aqui no Brasil a instituição dos três poderes. Sabe por quê? Vocês viram que lá no nosso contexto, a questão do tirar o poder do Estado radical, no caso absoluto, né? O Estado ele tem a questão da divisão do Estado, ou seja, tem os poderes, né, para administrar o Estado, a questão do pensamento democrático, etc.
Então, a instituição dos três poderes no Brasil, vocês podem pesquisar, surgiu pela influência do iluminismo, ok? Agora, se liga no Enem, olha só onde que eu queria chegar aí, ó. Eu estava ansioso para chegar nesse momento. A gente se ligar no Enem, ó, pegar aqui, ó, ligar-se nele. Sabe por quê? O Enem para vocês, gente, assim como foi para mim, tem que ser imprime esse papel, os livros, tudo e coloca com cabeceira. Lá eu coloquei debaixo do meu travesseiro, ó. Vai ter o Enem nesse ano. Pegava lá um pouquinho, lia. Pegava aqui, já via. Era assim, era um livro de cabeceira. Quando eu lembrava de um assunto que eu tinha dúvida, eu já ia, pegava debaixo do travesseiro, lia o manual do Enem, já ia ler. Então, entenderam? É o se liga, gente. É colocar isso, não tem como. É vocês inserir mesmo no seu racional. Veja bem, na hora da avaliação, olha só, os conhecimentos adquiridos no Enem, no pré-Enem, aí nesse revisa, no caso, eles são, como o Kant falou, a busca do conhecimento. Eles são a posteriori, são empíricos, vocês vão fazer experiência de conhecimento. Agora, na hora de regular, organizar o entendimento, ele é racional, vocês vão racionalizar em posteriori dentro de você. E olha que legal, ó, fiz essa analogia para vocês. Bom entendedor já captou a mensagem. Vamos lá para a nossa questão, olha aí. Essa é de... Coloquei errado aqui, gente. É 2022. Não aconteceu, né? Desculpa. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico, ok? Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade. Como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza, no entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes, Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder. Então, eles não queriam poder, ok? De um mero imperialismo, ele também não queria mandar, etc. Mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer a sua vida física e cultural. Aqui vamos colocar intelectual, né? Também. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebe a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em quê? Olha aí, expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Será que ainda existe disputas teóricas, questão do iluminismo, da razão, etc. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Ou D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Ou E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Então, qual é essa? Tá complexa, tá? Veja bem. Na hora de você marcar a questão certa, ó, leia e releia. O contexto da apresentação está bem explicado. A questão que existe, né, uma polêmica na questão do iluminismo, etc. Vamos lá para a nossa resposta daí. Acertou que optou pela letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almeja o progresso. Então tá aí. Questão 4. Vou colocar vocês no meio, tá? Digamos que você está assistindo uma aula de filosofia do direito, abstraindo conhecimento exposto pelo professor ministrante. Diante disso, você, por meio de sua sensibilidade interior, começa a organizar as ideias de conteúdo assimilando-os de maneira clara. Logo, você construiu e assimilou o conhecimento referente ao quê? Ao tema da aula. O que essa prática quer dizer no pensamento de Kant? Então tá aí, vamos lá.
Se imagine, vocês estão aí assistindo a aula, pode ser aqui ou na sua casa. Você mesmo aí. Tá assistindo, né? Assistindo e participando da aula de filosofia ou de outro componente curricular. Aí você pega o contexto, começa a assimilar pela sensibilidade. Você tem a visão, né? Aí começa a organizar nas ideias. E se for vídeo, tem audição também, outros sentidos. Aí começa a organizar na sua cabeça as ideias. Ah, cara, então o iluminismo ele influenciou o Brasil nisso, naquilo. Começa a fazer o seu resumo, certo? Porque quem estuda bem faz aquele resumão, né? Bem interessante. Então, essa prática aí que vocês estão fazendo, ou fizeram, ou vão fazer, o que Kant vai dizer, o pensador? É claro que o Kant está lá, ó, no passado, já até passou dessa, né, para outra, mas, no caso, nós estamos trazendo o pensamento dele. O que o pensamento dele vai dizer sobre isso? Vamos lá, responder? Olha lá a resposta, gente, está aí, ó. E é bem longa, viu? Só a primeira parte já bastava. Kant explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora. Portanto, conteúdo de filosofia. Da experiência, né? Tá assistindo, participando, etc. E de algo que já existe em nós mesmos. Tá aqui, ó. Aquelas ideias que tem em você, de organizar, de a melhor maneira, fazer um mapa mental e etc. E anterior a qualquer experiência. O que vem de fora é a matéria do conhecimento, que é a visão empírica, né? E o que vem de nós é a forma do conhecimento, que é o racionalista, né? Visão. Agora sim, ó, matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Para conhecer as coisas, precisamos da experiência sensível, né? Mas essa experiência não será nada se não organizar, que é a forma sensível do entendimento, que são a priori a condição própria da experiência. Então tá aí, gente. Viu como vocês aprenderam o conteúdo já na prática, né? Filosofia aplicada. Gente, tudo na vida, até lá no campo onde vocês podem fazer alusão, né, ao conhecimento, na plantação, tudo tem a questão que vem de fora, a experiência. Mas tem a ideia que vai surgir para você atuar lá no campo, que é posteriori, né, que é o interior, racional, tem que racionalizar, ok? Porém, eu trouxe algo a mais para vocês, tá? Vamos levar para casa, tá? Vamos lá, olha aí. Esse algo a mais, gente, ó, material complementar, o nome, presentinho. No material complementar de hoje, o iluminismo ou iluminismos, né? Tem dois, no plural. Flávio Renato, né? Vamos ver. Tá nesse link aqui, vocês vão ler, debruçar, né? Verificar, ir além sobre o iluminismo, ok? Um grande abraço e obrigado por ficar nessa aula até aqui. Tchau, tchau para vocês.